Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o último vídeo, né, referente à caixa de redução manual, né, muito utilizada aí para válvula borboleta. Esse é o terceiro vídeo. E nesse caso a gente vai fazer uma análise referente a cálculo, tomando como referência uma caixa de redução com dois estágios, né? Essa caixa de redução com dois estágios, ela tem duas vantagens, né, vamos assim dizer, né? O torque, né, acaba tendo um torque maior, né? Vou até trazer a outro desenho aqui que eu fiz. Deixa ele aqui mais próximo para a gente comparar. Basicamente, o que é que vai ocorrer? Nessa caixa de redução de um estágio só, a relação de redução está ligada direto ali ao fuso e à coroa. Beleza, na caixa de redução com dois estágios, você vai ter, né, um sistema de engrenamento antes de chegar ao sistema do fuso, né? Ou seja, quando você girar o volante, você vai estar primeiro girando aqui duas engrenagens, né? Inclusive tem sistemas desses, né, que traz dois ciclos de engrenagem, né? Então é basicamente como se você tivesse três estágios, mas a lógica de engrenamento é a mesma. Então você acaba tendo um torque maior, porque aqui você tem uma relação de centro aqui de uma engrenagem para uma outra, que vai ter um distanciamento obviamente maior. E além do torque da engrenagem, né, ou seja, aqui já é um sistema de redução, você vai ter o torque também ali da coroa. Então você acaba tendo um ciclo de torque aí bem considerável, né? E fora isso, você acaba diminuindo a relação da abertura angular, né? Para quem viu o último vídeo, a gente fez dois exemplos aqui de cálculo com a caixa de redução, né, com abertura simples, né? Então, o fuso com uma entrada e o fuso com duas entradas. Então, basicamente, o que é que acontece? A gente teria a cada giro do volante, né, com apenas a relação de redução para 1 para 40, a gente teria por giro 9 graus de deslocamento, né, 9 graus de deslocamento. Para uma redução de 20, né, que seria utilizando o fuso com duas entradas, essa relação de giro daria 18 graus, né? Ou seja, em resumo, o que isso quer dizer? Toda vez que você deslocar, né, der uma volta completa, né, nesse volante, você vai ter 9 graus de abertura na válvula borboleta. E isso para a relação I40. Né? Na relação I20, a cada um giro no volante, você vai ter 18 graus de abertura. Lembrando aí que a abertura para a válvula borboleta ela vai de 0, que representa fechado, né, até 90 graus. Né? Então 90 graus ali seria a abertura máxima. Então, basicamente, com 9 graus, você teria 10 giros para ter a abertura máxima, 18 graus, 5 giros para ter a abertura máxima. Nesse caso aqui, essa relação diminui bastante, né? Essa abertura angular. Então, vamos aqui supor o seguinte. Eu vou afastar ele aqui para a gente poder calcular. Aqui tá bom. Então aqui vamos supor a mesma condição, né? Vamos colocar aqui a engrenagem, né? A coroa com o Z40. Lembrando que esse Z40 é o Z40 levando em consideração o círculo completo, né? Tomando como referência ali o círculo completo. Se a gente for contar apenas o número de dentes ativos, né? Vai dar um valor menor, mas o que interessa para a gente é a relação circular, então no caso aí o número de dentes completo. Né, o número de dentes completo aí do sistema. Eu até lembrei, né, que outra maneira de você também fazer esse cálculo, né, para saber o número de dentes completos é calculando, obviamente, uma análise de diâmetro ali da coroa. Né? Então, exemplo, como eu tinha comentado no último vídeo, se você não tiver informação e está com dúvida ali sobre a quantidade de dentes, você pode fazer uma análise com base do centro, né, para ter ali a relação de diâmetro, né, o diâmetro de base ou o diâmetro externo, que seria ainda mais fácil, né, fazendo uma análise ali de diâmetro externo e fazendo o cálculo de engrenagem normal, se você souber, obviamente, ali o módulo, né, de fabricação, né, ou medir, né, para descobrir o módulo, né, então dá para você ter essa noção do número de dentes também totais, né, é importante isso aí, porque é basicamente uma relação circular, né, uma relação circular. Então a gente precisa saber essa proporção completa. Bom, vamos lá. Então no caso aqui a gente vai supor Z40. Z40, o fuso uma entrada. Depois a gente faz o cálculo com duas entradas. Uma entrada. Aí aqui, ó, aqui é o que muda o detalhe, né? Que você tem duas engrenagens, né?
Então, vou colocar essa engrenagem maior aqui como Z60, 60 dentes. Vou colocar essa engrenagem menor com 20, né, com 20 dentes, Z20. Então, está montado aí o sistema, né? Vamos verificar aí essa questão da abertura angular. Primeiro ponto, aqui entre a engrenagem Z20 e essa engrenagem Z60, aqui a gente já vai ter uma relação de redução, né? Aqui basicamente significa o seguinte: toda vez que você tiver um giro completo dessa engrenagem de Z20, esse giro completo ele representa o quê? Um giro completo no volante. Então, toda vez que você tiver um giro completo no volante, você vai ter, né, um terço de giro nessa outra engrenagem aqui, que é Z60. Né? Você diz, pô, por que um terço de giro? Porque 60 representa aí 3 vezes o valor de 20. Né? Então, você teria aí 3 vezes, né? Ou desculpa, um terço de deslocamento dessa engrenagem Z60. Então, isso aqui, na prática, já representa uma relação de redução de 3:1. Ou seja, para você ter um giro completo nesse fuso aqui, um giro completo, você vai ter que dar 3 giros no volante. Mas, até então, isso aí não é relevante, né? Porque a gente quer verificar como um todo. Né? Então, fica aí essa primeira relação. Ou seja, 3 giros no volante vai representar um giro aqui no fuso, né? Um giro aqui no fuso. Beleza. Para saber essa relação de redução, né? É bem simples, é só você dividir 60 por 20. Né? 60 por 20 vai dar igual a 3, então seria a relação de redução aí inicial e 3. Beleza. Só que o que acontece? Quando você desloca, faz um giro só no volante, né, você vai estar deslocando o quê? Um terço de volta. Um terço de volta. O que representa um terço de volta? Né, que no caso seria esse deslocamento aqui. Esse um terço de volta, na prática, deixa eu colocar aqui, vai ficar melhor. Ele representa 360 graus dividido por 3. 360 graus dividido por 3 vai dar igual a quanto? 120 graus. Então, quando você der um giro no volante, o fuso, né, o fuso que antes, se você desse um giro no fuso, ele ia dar um giro completo, ele agora vai estar deslocando quanto? 120 graus. Ou seja, esse fuso aqui, ele vai estar deslocando 120 graus. Né? E aí, aquela ação que a gente tinha verificado anteriormente, né, no cálculo anterior, o que é que a gente fazia? Pegava 360, que era um giro completo, e dividia por 40. E aí você já tinha a relação angular. Só que agora a gente não pode fazer isso aí diretamente. Pelo menos a gente precisa interpretar. Né? Ou seja, agora você não vai ter uma volta completa. Você vai ter 120 graus. Né? Para você ter uma volta completa, né, até para a gente entender, para você ter uma volta completa no fuso, você teria que dar 3 giros no manípulo. Né? Aí ele iria completar uma volta completa nessa engrenagem aqui Z60. Então, nesse caso aí deveriam ser 3 voltas, né, para completar uma volta ali no fuso. Né? Então você pode ou fazer o cálculo normal e dividir por 3, né, ou fazer o cálculo inverso. No cálculo normal, como a gente já tinha verificado anteriormente, o que é que a gente faz? Eu vou apagar aqui, né, essas informações aqui para a gente focar aqui só no cálculo, tá bom? Já que a gente já falou sobre essa lógica aqui da redução, né, vamos repetir. Né, se você tem uma engrenagem aqui Z20 para uma engrenagem Z60, né, você precisa saber esse número de dentes das engrenagens, você vai ter uma relação de redução de 1:3, né, ou seja, ou 3:1, né, a cada 3 giros nessa engrenagem menor, você vai ter um giro na engrenagem maior. Como a gente verificou, já que a cada uma volta você vai ter um deslocamento de 1/3, é só dividir 360 por 3 que você vai saber o deslocamento angular. Ou seja, toda vez que você der um giro no manípulo, você vai ter 120 graus de deslocamento, né? Para esse caso aqui. 120 graus de deslocamento aqui no fuso, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Então, voltando. A gente já sabe que quando essa engrenagem deslocar 120 graus é porque aqui a gente teve o quê? Um giro. Vou botar aqui um giro. Aí agora vem, o que é que isso vai dizer na prática aqui para a coroa?
O que é que isso vai dizer na prática para a coroa? Se a gente tivesse 360 graus aqui, você teria o deslocamento de um dente para o outro, que seria basicamente 360 dividido por 40. Né? Teria essa relação de divisão angular. 360 dividido por 40 dá igual a 9. Ou seja, você teria 9 graus de deslocamento. Só que não é 360 que você está tendo agora. Você está tendo 120 por 40. Né? 120 por 40. Nesse caso, se a gente fizer 120 por 40, que é o novo deslocamento, 120 dividido por 40, a gente vai ter igual a 3 graus. Então, na prática, aí significa o seguinte: a cada um giro do manípulo, a cada um giro aqui do volante, você vai ter 3 graus de deslocamento na abertura da válvula borboleta. Né? Então, na prática, você teria 90 dividido por 3. 90 dividido por 3 dá o quê? 30 giros. Ou seja, para você ter uma abertura de 90 graus, você deveria dar 30 giros nesse sistema de deslocamento. Né? Ou seja, a cada giro você vai estar deslocando 3 graus no elemento final, na válvula borboleta. Né? Então, um giro no volante representa 3 graus de deslocamento ali na coroa, que vai estar acoplada à válvula borboleta. Beleza? Então, essa é a lógica aí do cálculo. Né? Não tem nada de complexo. Se o fuso ele tiver mais de uma entrada, né, é a mesma lógica que a gente viu também no cálculo anterior. Né? Vamos aí supor que ele tenha mais de uma entrada. Vamos fazer o seguinte, para não ficar tão longo o vídeo, né, não ficar com tanta informação, a gente já sabe aí que para esses dados a gente teria, a cada um giro, teria 3 graus de deslocamento. Vou até colocar aqui para fechar. E aqui basicamente aqui a resposta aqui é o seguinte: um giro volante, vai dar 3 graus de abertura ali na válvula borboleta. Né? Seria ali essa relação. Um giro, 3 graus de abertura. 30 giros, 90 graus, ou seja, a abertura máxima aí da válvula borboleta, tomando como referência aí essa relação de redução, tá bom? Então no próximo vídeo a gente faz um exemplo aí com mais de uma entrada. Vamos colocar aí um fuso com 3 entradas para a gente verificar. Na prática, o que acontece? Já para adiantar, se você tem 3 entradas no fuso, significa que esse deslocamento angular ele vai ser maior. Né? Ele vai ser maior, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente faz esse exemplo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com o último vídeo, né, referente à caixa de redução. A gente ia fechar no último vídeo, mas aí, para não ficar com tanta informação, a gente acabou estendendo um pouco mais, então aí fica com 4 vídeos, tá bom? Bom, vamos lá para o exemplo, para não ficar tão extenso. Nesse caso aqui, um exemplo com o fuso com 3 entradas. Então, eu já vou colocar aqui os dados. 3 entradas do fuso. 3 entradas do fuso, a coroa, levando em consideração aí 40... Z40, né? Tomando como referência aí a geometria de um círculo completo. A engrenagem aqui menor Z20, essa aqui maior Z60, e vamos lá para o cálculo, né? Primeiro, a relação de redução, vou botar aqui parte 1, redução das engrenagens. Nesse caso aí a gente tem Z60, a engrenagem movida, dividido por Z20, que é no caso a engrenagem motora, que nesse caso aí vai dar 3. Então 3 aí é a relação de redução, né, dessa engrenagem aqui menor, né, para maior. Beleza, então tem essa primeira relação de redução. Isso significa o quê? Né? Significa, vou verificar aqui a parte 2, ângulo do manípulo, né, do volante, 360 dividido por 3, que nesse caso aí vai dar 120 graus.
né? Então, na prática aqui, quando você der um giro no volante, você vai ter 120 graus de deslocamento nessa engrenagem maior. Beleza, 120 graus. O que é que a gente vai fazer agora? Vou pegar aqui, ó. Esse deslocamento, 120, vou botar aqui ângulo da coroa, 120 dividido pelo número de dentes da coroa, 120 dividido por 40. 120 dividido por 40 vai dar igual a 3 graus. Igual a 3 graus. Beleza. Só que você tem o número de entradas. Então, o que acontece? Esse grau de deslocamento ele é multiplicado por 3. Né? Então, aqui parte 4. Você vai ter 3 graus multiplicado por 3, que vai dar 9 graus. Então, seriam 9 graus aí de deslocamento, né, da coroa. Por que 9 graus? O que é que você tem que entender é o seguinte. Quando você dá uma volta completa no fuso, onde você tem 3 entradas, ou seja, 3 filetes segmentados, significa o seguinte. Uma volta completa, os 3 filetes eles vão deslocar. Então, o que é que acontece? Esses 3 filetes eles vão impulsionar um dente da engrenagem. Então, se ele tem um deslocamento antes de apenas um passo, né, como se ele tivesse o deslocamento ali por 3. Então, se ele deslocava 3 graus antes, ele agora vai deslocar 3 vezes esse valor. Aí você diz, poxa, mas por que um sistema de redução ele faz uma ampliação? Né? Isso é muito comum, né, sistemas de redução de coroa e sem fim, né, quando você acaba tendo a necessidade de ter um avanço, né, um pouco maior do que a relação de redução final, né, principalmente quando se utiliza ali sistema de inversor de frequência, né, acaba sendo bem interessante esse uso, né, então você acaba tendo uma relação ali de deslocamento considerável. Na prática, vamos analisar o seguinte: se não tivesse 3 entradas, fosse apenas uma entrada, e essa relação de redução para chegar em 9 graus ela dependesse do número de dentes da engrenagem, o que é que acontece? A gente teria que ter 40 dividido por 3. Né? Se a gente fizer aí 40 dividido por 3, dá aproximadamente 13,3, ou seja, 13,3 dentes. Né? Se a gente tivesse ali uma só entrada para chegar ali a 9 graus. Né? Do jeito como está aí o sistema. Né? Então aí você chegaria a essa condição final, aproximadamente, né? dos 9 graus ali de deslocamento. Né? Então essas 3 entradas ela faz com que diminua também o número de dentes da coroa. Né? Então, exemplo, vamos supor que fosse 2 entradas aí para uma coroa com 40 dentes. Né? Vamos supor que a gente fosse olhar ali só a coroa e o fuso. Né? Vamos olhar só coroa e fuso. Vou aumentar aqui. Então, exemplo, nesse caso, vamos supor que o fuso ele tivesse 2 entradas, a coroa tivesse 40 dentes. Né? Se o fuso ele tivesse somente uma entrada, essa relação de redução seria o quê? I igual 40. Um fuso com uma entrada, 40 dentes. Um fuso com 2 entradas e 40 dentes, você teria a relação de redução I igual a 20. Né? I igual a 20. Porque você teria a redução dos dentes e teria ainda o valor multiplicado por 2. Por causa do número de dentes, número de entradas do fuso. Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que eu queiro uma relação de redução I20 com o fuso com uma entrada. Quantos dentes a coroa deveria ter? Metade, ou seja, se ela tinha 40 dentes, ela iria cair para 20 dentes. Aí você diz, então por que não faz uma com 20 dentes ao invés de 40? Quando você diminui o número de dentes, proporcionalmente você diminui o diâmetro, né, da coroa. Quando você diminui o diâmetro da coroa, diminui o torque. Né? Então é outro detalhe aí importante quando se utiliza mais de um dente. Você mantém o torque porque o deslocamento do centro da coroa em relação à linha motriz de acionamento, né, a linha motriz de acionamento ele fica o mesmo.
independente ali do número de filetes, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal. Muita gente essa semana mandou perguntas sobre caixa de redução, né? Até mandei uma mensagem lá na aba de comunidade, né? Não sei se é algum trabalho de faculdade, algum trabalho de escola técnica, profissionalizante aí, né? Foi 15 pessoas mandaram, né, perguntas diferentes aí sobre 15 pessoas diferentes mandando perguntas sobre o mesmo elemento, né? Então difícil de se falar desse elemento tecnicamente, né? Enfim, é curioso, tá bom? Então é isso, tá aí as dicas, qualquer coisa. Lembrando, até como eu tinha falado na aba comunidade, né? Cada vez mais está difícil gravar os vídeos, né? Então estou gravando no fim de semana e deixando eles distribuídos aí durante a semana. Então responder, muita gente manda obviamente os comentários ali no YouTube, mas se você quiser ter uma resposta mais rápida, manda lá no direct do Instagram, nosso link do Instagram está aí na descrição, tá bom? Valeu!